Se você continua acordando entre 3 horas e 5 horas da manhã, isso não é uma coincidência. Deus pode estar tentando chamar sua atenção. Há um momento no silêncio da noite, quando o mundo está parado e sua alma começa a se agitar. Um momento em que você acorda, não por acidente, mas por um compromisso divino. Alguns chamam isso de coincidência, mas no fundo, você sabe que é algo mais. É um sussurro na escuridão, um chamado do além, um leve empurrão daquele que mantém as estrelas no lugar. Você abre os olhos entre 3 horas e 5 horas da manhã e por um instante pergunta-se por quê. É inquietação? É preocupação? Ou é algo maior? Meu amigo, e se eu lhe dissesse que isso não é um despertar aleatório, mas um convite sagrado? E se, nessas horas silenciosas, você estiver sendo chamado, não para ansiedade, não para medo, mas para um propósito? Porque na quietude, o céu fala. E se você escutar, verdadeiramente escutar, encontrará direção, clareza e força para a jornada à frente. Mas você precisa saber o que fazer nessa hora santa. Você deve estar pronto para receber o que lhe está sendo dado. Se você acredita que tudo acontece por uma razão, digite sim nos comentários e fique atento. Isso pode ser exatamente o que você precisa ouvir. 1. Ore com expectativa. Quando você acorda entre 3 e 5 horas da manhã, algo profundo dentro de você se agita. Não é apenas um corpo inquieto ou uma mente hiperativa. Não é mera coincidência ou uma interrupção nos padrões de sono. Não, meu amigo. Isso é algo mais. Esta é a hora da visitação divina. Este é o momento em que o céu chama seu nome na quietude da noite, quando o mundo está dormindo, quando o ruído do dia se desvaneceu em silêncio. Há um sussurro, um empurrão sagrado no fundo do seu espírito. Você acorda e por um momento pergunta-se por quê. Seu corpo está cansado, sua cama está quente e a ideia de fechar os olhos novamente parece tentadora. Mas algo dentro de você se recusa a se acalmar. Algo dentro de você sabe que isso não é apenas mais uma noite sem dormir. Este é um momento reservado para você. Esta é uma oportunidade de comungar com aquele que segura seu destino em suas mãos. E nesse momento, há uma coisa que você deve fazer acima de tudo: orar. Mas não qualquer oração. Não as palavras fracas, vazias e meio-hearted que muitas vezes murmuramos por rotina. Não. Este é o momento de orar com expectativa. Este é o momento de se apresentar diante de Deus com um coração cheio de fé, sabendo que Ele não apenas está ouvindo, mas também está respondendo. Quando você ora nessa hora, entenda que está entrando em uma conversa divina. Você não está falando ao vento. Você não está recitando palavras ao vazio. Você está diante da presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você está participando de uma troca sagrada, onde fardos são aliviados, cadeias são quebradas e destinos são moldados. Pare por um segundo. Se você já passou por isso, comente 3 horas abaixo e certifique-se de se inscrever para mais conteúdos que abrem os olhos. Esta é a hora em que batalhas espirituais são travadas e vencidas. Esta é a hora em que avanços são liberados. Esta é a hora em que respostas que pareciam atrasadas chegam de repente. Porque este não é qualquer horário do dia. É o momento em que o sobrenatural invade o natural. Quando o invisível se torna visível. Quando Deus age de maneiras além da compreensão humana. Pense nisso. Por que tantas pessoas relatam acordar exatamente nesse horário, noite após noite? Porque a história fala de grandes homens e mulheres que encontraram Deus nas horas escuras antes do amanhecer. É porque este é o tempo em que as distrações da vida são eliminadas, quando o coração está mais aberto
quando a alma está mais sensível. Este é o tempo em que as orações não são impedidas por dúvidas, por ocupações ou pelas preocupações do mundo. Este é o tempo em que o céu está esperando que você fale. Mas aqui está a chave. Você deve orar com expectativa. Você deve orar como se acreditasse que algo está acontecendo, porque está. Há poder em uma oração cheia de fé. Há poder em uma oração que se recusa a aceitar a derrota. Há poder em uma oração que não é apenas dita, mas acreditada. Quando você acorda nessa hora, não sussurre apenas palavras vazias. Ore como se o céu estivesse ouvindo, porque está. Ore como se seu avanço estivesse a caminho, porque está. Ore como se cadeias estivessem se quebrando, portas se abrindo e milagres se desdobrando, porque estão. Muitas vezes, fazemos orações pequenas. Oramos orações seguras. Oramos orações confortáveis, que exigem pouca fé, que demandam pouco risco. Mas este não é o momento para orações pequenas. Este é o momento para orações ousadas. Este é o momento de orar como alguém que sabe que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. Este é o momento de orar como se a resposta já estivesse a caminho. Quando você acorda nessa hora, ore pelas coisas que parecem impossíveis. Ore pelos sonhos que parecem grandes demais. Ore pelos milagres que você tem esperado. Ore pelos avanços que parecem atrasados. Ore com a expectativa de que Deus não apenas é capaz, mas também está disposto. E então, não apenas ore e vá embora. Escute, fique quieto. Nestes momentos silenciosos, Deus fala. Nestes momentos, Ele sussurra a direção. Ele revela respostas. Ele dá clareza. Mas você deve estar pronto para receber. Você deve estar pronto para ouvir. Muitas pessoas oram, mas não escutam. Elas clamam a Deus, mas nunca param para ouvir o que Ele tem a dizer em retorno. Mas quando você acorda nessa hora, depois de derramar seu coração, tire um momento para ficar quieto. Tire um momento para deixar sua presença envolvê-lo. Tire um momento para deixar sua voz guiá-lo. Porque a resposta que você estava esperando pode não vir de maneira alta e dramática. Pode não vir em trovões ou em fogo. Pode vir como um sussurro silencioso nas profundezas do seu espírito. Pode vir como uma paz repentina que se instala sobre seu coração. Pode vir como um pensamento claro que parece surgir do nada, mas você saberá que é Ele. É por isso que você não pode ignorar este momento. É por isso que quando você acorda nessa hora, não deve simplesmente virar para o lado e voltar a dormir. Porque e se este for o momento em que seu avanço estava destinado a chegar? E se este for um momento que muda tudo? Pense nisso. Tantas pessoas estão buscando respostas. Tantas pessoas estão desesperadas por direção, por orientação, por esperança. E aqui está você, despertado nas horas mais sagradas da noite, recebendo uma oportunidade de entrar na presença de Deus e receber o que tantos desejam. Então, meu amigo, quando você acorda nessa hora, não desperdice o momento. Não o leve levianamente. Não o descarte como mera coincidência. Não é coincidência. É um chamado. É um propósito. É divino. Ore como se sua vida dependesse disso. Ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ore com o tipo de expectativa que move montanhas, que quebra cadeias, que muda atmosferas. Porque quando você ora com expectativa, quando você ora com fé inabalável, o céu responde. Portas se abrem. Milagres acontecem e tudo muda. 2. Alinhe seus pensamentos com propósito. Quando você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, não é apenas seu corpo que se agita, é sua alma. É como se algo profundo dentro de você estivesse sendo despertado. Algo além do comum, algo além da rotina da vida. Naquele momento, antes de o sol nascer,
antes de o ruído do mundo começar, há um silêncio raro, uma quietude rara. E nessa quietude, você recebe uma escolha. A escolha de descartar o momento como mais uma noite inquieta ou abraçá-lo como uma oportunidade de alinhar seus pensamentos com propósito. Porque quer você perceba ou não, os pensamentos que preenchem sua mente nessas primeiras horas são poderosos. Este é o momento em que sua mente está mais aberta, mais crua, mais desprotegida. É o momento em que seu subconsciente vem à tona, quando as partes mais profundas de você começam a falar. E o que você permite que pense nesses momentos moldará tudo o que vier depois. Muitas pessoas acordam no meio da noite consumidas por preocupação. Suas mentes imediatamente vagam para o medo, para a ansiedade, para os arrependimentos do passado e as incertezas do futuro. Elas revisam conversas que gostariam que tivessem sido diferentes. Elas se detêm em falhas, em erros, em tudo o que deu errado. E antes que percebam, suas mentes se tornam um campo de batalha. O lugar onde a dúvida e o medo travam guerra contra a esperança e a fé. Mas e se você assumisse o controle? E se, em vez de deixar sua mente ser governada pela negatividade, você usasse esse tempo para se realinhar com seu verdadeiro propósito? E se você escolhesse direcionar seus pensamentos para a vida que você foi destinado a viver? Porque a verdade é que você não foi criado para viver com medo. Você não foi criado para ser preso por arrependimento, por vergonha, pelo peso do passado. Você foi criado para algo maior. Você foi criado com um propósito, com um destino, com um chamado que é maior do que qualquer coisa que você já imaginou. E nessas horas silenciosas, quando as distrações são eliminadas, você tem a rara oportunidade de se reconectar com esse propósito, de se lembrar de quem você realmente é, de silenciar as vozes da dúvida e ouvir, em vez disso, a voz da verdade. Porque os pensamentos que você tem nessa hora determinarão o caminho que você tomará quando o sol nascer. Se você encher sua mente de medo, você entrará no dia com hesitação, com incerteza, com um coração pesado por coisas que não lhe servem. Mas, se você escolher encher sua mente de fé, de esperança, de propósito, então você acordará pronto para avançar, pronto para agir, pronto para caminhar corajosamente na direção do seu destino. E assim, nesta hora sagrada, você deve ser intencional. Você deve assumir o controle dos seus pensamentos antes que eles assumam o controle de você. Este não é o momento de se deter no que deu errado. Este não é o momento de deixar falhas passadas definirem você. Este é o momento de se lembrar do que é possível. Este é o momento de dar vida aos seus sonhos, de declarar que seu futuro é maior que seu passado, de se alinhar com a visão de quem você foi destinado a ser. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu perdido, incerto, inseguro do próximo passo? Quantas vezes você se perguntou se está no caminho certo, se está fazendo as escolhas certas, se está realmente vivendo a vida que foi destinado a viver? Nessas primeiras horas, você tem a chance de encontrar essa clareza. Você tem a chance de ouvir a voz interior que tem tentado guiá-lo o tempo todo. Porque no fundo, você já sabe. No fundo, você já tem as respostas que procura. Mas muitas vezes, o barulho da vida as abafa. As demandas do dia o distraem. As opiniões dos outros turvam sua visão. Mas neste momento, antes de o mundo acordar, você tem a chance de ouvir claramente. Você tem a chance de se realinhar. E isso começa com uma decisão. Uma decisão de ser intencional sobre seus pensamentos. Uma decisão de parar de deixar o medo ditar sua vida. Uma decisão de parar de repetir o passado e começar a vislumbrar o futuro. Uma decisão de deixar ir o que o está segurando e abraçar a grandeza que o espera. Porque não se engane,
A grandeza está dentro de você. Você foi criado por uma razão. Você não está aqui por acidente. Seus sonhos, suas paixões, seus dons, eles foram colocados dentro de você por um propósito. E quando você acorda nessa hora, é um lembrete. Um lembrete de que você foi feito para mais. Um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito. Um lembrete de que seus melhores dias não estão atrás de você, mas à sua frente. E assim, quando você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, não desperdice o momento. Não deixe sua mente vagar sem rumo. Não deixe o medo tomar conta. Em vez disso, assuma o comando. Direcione seus pensamentos com intenção. Concentre-se no que realmente importa. Lembre-se do seu propósito. Fale vida sobre seus sonhos. Declare que você é capaz, que você é forte, que você está avançando. Porque a maneira como você pensa nesses momentos moldará a maneira como você vive. E se você escolher alinhar seus pensamentos com propósito, se você escolher acreditar que foi criado para algo maior, então, quando o sol nascer, você estará pronto. Pronto para entrar no dia com confiança, pronto para agir, pronto para caminhar corajosamente na direção da vida que você foi destinado a viver. Este não é apenas mais um chamado para acordar. Este é um despertar, um lembrete de que você ainda não terminou, de que ainda há mais pela frente, de que seu propósito está esperando por você. E quando você escolhe alinhar seus pensamentos com essa verdade, nada pode detê-lo. Assista até o final a algo nesta mensagem que pode mudar para sempre a maneira como você vê esses chamados matinais. 3. Dê um passo de fé. Quando você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, não é apenas uma coincidência, não é apenas uma agitação aleatória no meio da noite. É um chamado, um sussurro divino que o incentiva a se mover, a agir, a entrar em algo maior. Mas a verdade é que a maioria das pessoas o ignora. A maioria das pessoas vira para o lado, fecha os olhos e volta a dormir, sem perceber que está dormindo durante seu momento de avanço. Porque embora a oração seja poderosa e alinhar seus pensamentos com propósito seja essencial, chega um ponto em que você deve fazer mais do que pensar, mais do que acreditar. Você deve agir. Você deve dar um passo de fé. Fé não é apenas uma ideia. Fé não é apenas um sentimento. Fé é ação, é movimento. É dar um passo mesmo quando você não tem todas as respostas, mesmo quando o caminho à frente não está claro. E se você acordou nessa hora, há uma razão. Há algo sendo colocado em seu coração, algo se agitando em sua alma, algo que você sabe que está destinado a fazer. Talvez seja um sonho que você tem adiado. Talvez seja uma decisão que você tem medo de tomar. Talvez seja um chamado que você tem ignorado. Mas no fundo, você sente isso. Você sabe que é a hora. No entanto, muitos hesitam. Muitas pessoas ficam presas no mesmo ciclo, esperando pelo momento perfeito, esperando por um sinal, esperando que tudo esteja exatamente certo antes de agir. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca virá. Sempre haverá uma razão para esperar, sempre uma razão para adiar, sempre uma razão para deixar para depois. Mas e se o depois nunca chegar? E se a oportunidade que você tem agora for exatamente a porta pela qual você tem orado? E se a coisa que você tem pedido já estiver diante de você, esperando que você dê o primeiro passo? É por isso que acordar nessa hora é tão significativo. É um lembrete de que o tempo está passando, de que a vida está acontecendo, de que cada segundo que passa é um segundo que você nunca terá de volta. E a questão é, o que você está fazendo com isso? Você está deixando o medo segurá-lo? Você está deixando a dúvida mantê-lo paralisado? Ou você está disposto a avançar em fé, mesmo quando não pode ver o quadro todo? Porque a verdadeira fé
não espera por certeza. A verdadeira fé se move mesmo no desconhecido. A verdadeira fé dá um passo antes que os detalhes estejam claros, antes que o caminho seja óbvio, antes que o destino esteja totalmente revelado. Pense nisso. Todo o grande avanço, toda a grande conquista, toda a grande transformação começa com um único passo. Um passo que pode parecer desconfortável, um passo que pode parecer arriscado, um passo que pode não fazer sentido para as pessoas ao seu redor. Mas, sem esse passo, nada muda. Sem esse passo, os sonhos permanecem sonhos. Sem esse passo, o propósito permanece não realizado. E é por isso que você deve agir. É por isso que você não pode deixar outra noite passar, outro amanhecer vir e ir, sem fazer algo para se aproximar de onde você está destinado a estar. Quando você acorda nessa hora, é um sinal de que algo está mudando. É um convite para agir, para dar esse salto, para avançar, mesmo quando você não se sente pronto. Porque aqui está a verdade. Você nunca se sentirá totalmente pronto. Você nunca terá todas as respostas, todos os recursos, todas as garantias. Mas você não precisa deles. O que você precisa é fé. O que você precisa é coragem. O que você precisa é a disposição de confiar que, se você der o primeiro passo, o caminho se abrirá diante de você. Pense em todos os sonhos que foram perdidos porque as pessoas tinham muito medo de agir. Pense em todo o potencial que ficou não realizado porque as pessoas esperaram demais, hesitaram demais, se convenceram a desistir do que foram chamadas a fazer. Não deixe que essa seja sua história. Não deixe outra noite passar sem dar um passo em direção ao que você sabe em seu coração que é certo. Se você tem sentido o impulso de começar algo, comece. Se você tem sentido o chamado para mudar algo, mude. Se você tem lutado com uma decisão, pare de adiar e decida. Porque há algo poderoso no movimento, há algo sobrenatural em agir. Quando você avança em fé, quando você toma a decisão de agir, portas começam a se abrir, recursos aparecem, oportunidades se alinham. As coisas que pareciam impossíveis começam a mudar de repente. Mas nada disso acontece se você ficar parado. Nada disso acontece se você esperar que tudo esteja perfeito. Fé é sobre confiança. Confiar que, se você der o passo, o chão estará lá, sob seus pés. Confiar que, se você caminhar em direção ao seu chamado, o caminho será esclarecido. Confiar que o Deus que o acordou nessa hora não o fez por acidente. Ele o fez porque está chamando você para algo mais alto, chamando você para frente, chamando você para algo maior, e tudo o que ele pede é que você se mova. Talvez você esteja esperando por um sinal. Talvez você esteja esperando por uma confirmação. Talvez você esteja esperando que alguém lhe diga que é a hora. Meu amigo, este é o seu sinal. Esta é a sua confirmação. Se você acordou nessas primeiras horas, se sente algo se agitando dentro de você, se sabe no fundo que está destinado a mais, este é o seu momento. Este é o momento de se levantar. Este é o momento de agir. Não deixe o medo roubar seu destino. Não deixe a dúvida tirar de você o que você foi destinado a fazer. Não deixe outra noite passar onde você escolhe o conforto em vez do chamado, onde você escolhe a hesitação em vez do movimento, onde você escolhe permanecer o mesmo quando sabe que foi feito para crescer. Onde você dá o passo, escreva a visão, faça a ligação, inicie o projeto, tenha a conversa, tome a decisão. O que quer que seja, faça. Porque quando você se move, o céu se move. Quando você age em fé, as coisas mudam. Quando você dá um passo, mesmo na incerteza, mesmo no medo, mesmo quando não tem todas as respostas, as coisas começam a se alinhar de maneiras que você nunca imaginou. As portas que você pensou estarem fechadas começam a se abrir. Os recursos que você achava que faltavam
aparecem de repente. As respostas que você pensava que precisava se tornam claras. Mas isso só acontece se você se mover. Não há nada segurando você, exceto sua própria hesitação. Não há nada impedindo você, exceto a voz em sua cabeça, dizendo para esperar, para ser cauteloso, para jogar seguro. Mas você não foi criado para viver pequeno. Você não foi criado para ficar preso. Você foi criado para mais. E se você está acordando nessa hora, é porque está sendo chamado para esse mais. É porque está sendo lembrado de que você tem algo a fazer, algo a se tornar, algo a cumprir. E então, dê o passo. Não espere por outro sinal. Não espere por outra confirmação. O momento é agora. O instante está aqui. Avance. Movimente-se com ousadia. Haja em fé. Porque quando você o faz, tudo muda. Você já acordou entre 3 horas e 5 horas da manhã, sem motivo aparente? Talvez isso aconteça ocasionalmente. Ou talvez tenha sido um padrão persistente em sua vida. Você acorda, olha o relógio e se pergunta por quê. Algumas pessoas descartam isso como coincidência, uma mudança no ciclo de sono ou simplesmente estresse. Mas e se esse momento de despertar não for aleatório? E se for um chamado divino, um sinal de Deus, um convite para buscá-lo, ou um momento de profunda consciência espiritual? Ao longo da história, as primeiras horas da manhã foram consideradas um tempo sagrado e poderoso, um momento em que o mundo está silencioso, as distrações são poucas e o reino espiritual parece mais presente. Muitos grandes homens e mulheres de fé, incluindo o próprio Jesus, passaram as primeiras horas em oração e comunhão com Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Se você se encontra acordando nessa hora, pode ser o momento de perguntar: o que Deus está tentando me revelar? Acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã pode significar coisas diferentes dependendo da sua jornada espiritual, mas aqui estão algumas das razões mais comuns. Primeiro, pode ser um chamado para orar e buscar Deus. Às vezes, Deus interrompe seu sono porque quer falar com você. Essas primeiras horas da manhã são frequentemente o melhor momento para orar, adorar e ouvir sua voz sem distrações. Se você sente uma agitação em seu espírito, não a ignore. Tire um momento para orar, meditar nas Escrituras e buscar sua presença. Segundo, pode ser um momento de guerra espiritual. O inimigo opera na escuridão e muitos crentes experimentam ataques na forma de pesadelos, inquietação ou medo no meio da noite. Se você acorda sentindo-se ansioso ou perturbado, é importante orar por proteção e declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Terceiro, pode ser um sinal de uma mudança em sua temporada espiritual. Acordar nesse horário pode significar que Deus está preparando você para um avanço, uma mudança de direção ou uma nova missão. Preste atenção ao que Ele está agitando em seu coração durante esse tempo. Se você se encontra acordando entre 3 horas e 5 horas da manhã, não desperdice a oportunidade. Em vez de virar para o lado e se forçar a voltar a dormir, faça estas 3 coisas para se alinhar com o que Deus pode estar fazendo. 1. Ore com propósito e autoridade. A primeira e mais importante coisa que você pode fazer é orar. Mesmo que você não saiba exatamente por que acordou, comece agradecendo a Deus por sua presença e pedindo que Ele revele o que quer lhe mostrar. Se você sente um fardo por alguém, interceda por essa pessoa. Se sente uma opressão espiritual, ore por proteção e paz. Se está se sentindo perdido, peça clareza e direção.
Use as Escrituras em suas orações, como Salmos, capítulo 91, versículo 2. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Falar a palavra de Deus em voz alta muda a atmosfera e fortalece seu espírito. 2. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes, corremos pela oração sem tirar tempo para ouvir. Mas Deus frequentemente fala na quietude. Se você está acordando nessa hora, pode ser porque Deus está tentando lhe dizer algo. Depois de orar, tire um momento para ficar quieto. Preste atenção a quaisquer pensamentos, escrituras ou impressões que venham ao seu coração. Mantenha um diário ao lado da cama e anote qualquer coisa que se destaque. Com o tempo, você pode começar a ver padrões ou uma direção clara de Deus. 3. Adore e declare as promessas de Deus. A adoração é uma maneira poderosa de mudar seu foco do medo ou da confusão para a presença e fidelidade de Deus. Mesmo que você esteja muito cansado para sair da cama, sussurre uma canção de louvor. Agradeça a Deus por sua bondade e declare suas promessas sobre sua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quando você acorda nesse horário, veja isso como um convite para se aproximar dele. Se acordar nessa hora é acompanhado por sentimentos de medo, peso ou opressão, pode ser um sinal de guerra espiritual. O inimigo quer mantê-lo em um ciclo de inquietação e exaustão espiritual, mas você não precisa aceitar isso. Aqui estão algumas maneiras de proteger sua casa e mente de ataques espirituais. Ore sobre sua casa. Caminhe por cada cômodo e declare paz. Unja suas portas e janelas com óleo como sinal de consagração. Toque música de adoração ou leia as Escrituras em voz alta antes de dormir. Arrependa-se de qualquer coisa que possa ter aberto uma porta para a escuridão espiritual, como falta de perdão, medo ou certas influências da mídia. Na próxima vez que você se encontrar acordando entre 3 horas e 5 horas da manhã, não o ignore. Veja isso como um convite divino. Em vez de ligar o celular ou tentar se forçar a voltar a dormir, use esse tempo para se conectar com Deus, buscar sua voz e fortalecer seu espírito. Este pode ser o momento que muda sua vida espiritual em uma direção poderosa e nova. As primeiras horas da manhã têm sido usadas ao longo da história para oração, adoração e encontros divinos. Talvez Deus esteja chamando você para uma intimidade mais profunda, uma nova temporada de fé ou um despertar para seu propósito. Não perca isso. Vamos agir juntos. Se esta mensagem ressoou com você, clique em curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa disso e inscreva-se para mais conteúdos cheios de fé. Você já acordou entre 3 horas e 5 horas da manhã e sentiu algo espiritual acontecendo? Comente abaixo com a palavra despertar, se você está pronto para buscar Deus nesses momentos matinais. Vamos caminhar na fé juntos e abraçar o que Deus está revelando para nós.